O mundo parece fora do controle, guerra, poder, injustiça, mas se eu te dissesse que tudo isso já foi revelado, e mais, que existe um juízo acontecendo nesse exato momento, hoje você vai entender quem está no controle da história. Eu sou Gladson Souza e começa agora o Bíblia em Foco. Daniel agora não interpreta um sonho, ele tem uma visão. São 4 ventos, um mar agitado e de repente surgem criaturas estranhas, bestas diferentes, poderosas, e no meio de todo esse cenário caótico, Deus revela o futuro. Agora, eu quero estudar com você, então já vai aí, pegue a sua Bíblia, pegue o seu guia de estudo e participe com a gente. Responda aí com a gente, o seu guia de estudo, já vai com a caneta na mão e vamos juntos. Coloca aí nos comentários se você está no YouTube, vamos juntos para que a gente possa se aproximar de Deus. Mas antes da gente estudar o texto bíblico, vamos dar uma palavra de oração? Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós estamos na Tua presença nesse instante e te pedimos que em nome de Jesus nos ajude nesse momento que nós vamos estudar a Tua palavra, fale aos nossos corações de forma poderosa, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar com a gente. Por favor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, você está com o seu guia aberto, com sua Bíblia, então você vai perceber que agora o capítulo 7, nós vamos entrar mais na parte profética de Daniel. Vai descrever para a gente a parte profética, já fique atento nos mínimos detalhes, são bestas que aparecem aqui, animais que aparecem aqui, então fique bem atento para os mínimos detalhes, porque nós vamos ter aqui uma percepção de alavancagem de ideia que já tinha tido para nós no capítulo 2 de Daniel. Então vamos lá para a primeira pergunta: o que representam as 4 bestas ou os 4 animais? Daniel capítulo 7, verso 17, diz assim: Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então já entendemos que Daniel, ao dar a interpretação, o anjo ao dar a interpretação para Daniel, nós já notamos que esses animais ou essas bestas são 4 reinos, ok? 4 reinos. Assim como em Daniel 2, nós temos 4 reinos, aqui também em Daniel capítulo 7, nós temos 4 reinos. Deus está mostrando a sequência da história, está trazendo para nós a sequência da história, e por trás dos reinos humanos, Deus continua no controle de todas as coisas, e está no controle de todas as coisas. Então, se você abrir em Daniel capítulo 7, verso 4, você vai encontrar então o primeiro animal, que é um leão com asas, representa o reino de Babilônia. O leão como o rei das feras e a águia como a rainha das aves representa então esse reino que teve um poderio gigantesco chamado Rei de Babilônia. Quando se encontraram moedas com identificação de Babilônia, sempre encontravam um leão com asas. Nós então temos um segundo animal que era um urso com 3 costelas na sua boca. Está registrado em Daniel capítulo 7, verso 5. E diz que esse anjo levantou-se e de um lado dele estava mais alto do que o outro, representando que esse reino tinha os medos e os persas. Os medos e os persas. Os medos eram um reino superior, com mais poder do que os persas, por isso que nós temos esse urso com um lado levantado. As 3 costelas que ele tem na boca, quando nós olhamos a história, são as 3 principais conquistas do reino dos medos e os persas, que foram elas, Lídia, Babilônia e Egito. Nós então observamos o terceiro animal, está lá no capítulo 7, verso 6, que é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Esse leopardo representa o reino da Grécia. Por quê? As asas velozes demonstram a conquista veloz de Alexandre o Grande, o seu grande líder. As 4 asas são então os seus 4 generais
que dominaram o império após Alexandre o Grande vir a falecer. Nós então temos o quarto animal que descreve Daniel, que era terrível e espantoso. Esse chamou mais a atenção de Daniel. Esse animal tinha 10 chifres, 10 cabeças, e 3 desses chifres foram derrotados por um chifre menor, que era um 11º chifre que aparece após a derrota do 3 dos 10 chifres. Historicamente, nós percebemos que esse animal terrível e espantoso, nós estamos falando de Roma, com 10 reinos que posteriormente foram divididos, tornando assim, quando o Império Romano teve alguns colapsos, nós tivemos 10 tribos bárbaras que dividiu, e que hoje nós temos o que nós chamamos de Europa, Então 3 dessas tribos que não existem mais deixaram de existir, e surge então um 11º chifre, que era pequeno, chamado por Daniel, mas que tinha um poder, falava e renasceu ou passou a existir posterior à queda desses 3 reinos ou dos 3 chifres. 3 excluídos que foram então, os 3 reinos excluídos foram os vândalos, os ostrogotos e os erulos. Eu quero colocar para você aqui na tela os 10 reinos, as 10 tribos bárbaras que existiram no período posterior à queda de Roma. Ok? Você está visualizando nesse instante aqui na tabela essas 10 tribos, e as 3 últimas aqui são as 3 que foram extinguidas. Também está aqui na tabela, você pode visualizar aqui na tabela. Aqui você pode perceber as 7 os reinos que se tornaram hoje parte da Europa. Vamos então para a segunda pergunta. O que o chifre pequeno faria? Nós percebemos que esse chifre chama a atenção de Daniel. E o que ele faria? Capítulo 7, verso 25. Capítulo 7, verso 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar o tempo e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que esse chifre faria? O 11º chifre, o que ele faria? Faria guerra contra os santos, falaria contra Deus e tentaria mudar os tempos e a lei. Me parece que esse 3º reino, esse 11º reino, aliás, se trata de um poder religioso. Foi assim interpretado por Newton, foi assim interpretado por Lutero. Ao estudar o livro de Daniel, todos eles denominaram como o Roma papal sendo o 11º chifre ou o 11º reino. Nem todo poder religioso representa Deus, e esse chifre pequeno não representava Deus. A terceira pergunta diz: o que foi colocado então no céu? Você vai perceber então o cenário. O capítulo 7, verso 9, que responde à nossa terceira pergunta, está posterior à aparição dos animais. Posterior à aparição dos animais, Daniel então vê uma cena. Vê comigo, capítulo 7, verso 9. Capítulo 7, verso 9 diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era como chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. O que foi colocado aqui? Tronos foram colocados. E aparece então o ancião de dias que se assenta. Responde aí. Tronos foram colocados e o ancião de dias se assentou. Qual é a cena? É uma cena de julgamento. Um julgamento está acontecendo. Então veja comigo. Aparecem os animais e posterior a esses animais inicia então uma cena de julgamento, ou inicia o julgamento. O céu está em silêncio e uma medida então foi tomada posterior a esses animais ou posterior a esses reinos. E aí, quem é que vem com as nuvens? A nossa quarta pergunta. Quem é que veio então com as nuvens? Depois da cena de juízo,
aparece alguém, capítulo 7, verso 13. Quem que aparece? Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem aparece? Olha a sequência: os animais, os reinos. Posterior aos reinos, aparece uma cena de juízo. Depois da cena de juízo, aparece o filho do homem. Quem é? Jesus. Aparece a cena do juízo e Jesus. Então uma sequência lógica. Vindo esses animais, viria o julgamento. Posterior ao julgamento, viria Jesus, o filho do homem. No juízo, Jesus está presente. E agora ele vem com... Como é que ele vem? Como é que o filho do homem vem? É a nossa quinta pergunta. Como é que ele vem? Vai comigo, capítulo 7, verso 14. O que foi dado para o filho do homem? O que foi concedido para ele? Ele vem como um mendigo? Vem como uma pessoa simples? Como é que ele vem? Capítulo 7, verso 14. Diz assim: foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele não vem como um mendigo, ele vem com poder e glória, ele vem com domínio, ele vem com glória, ele vem para reinar eternamente. Um reino que não passará, um reino diferente dos outros animais, da representação dos outros animais, um reino diferente da Babilônia, da Medo-Pérsia, diferente da Grécia e diferente de Roma, um reino poderoso. O reino de Cristo não será substituído como esses outros reinos foram. Então o que foi dado aos santos, já que o Filho do Homem, Jesus, tinha esse poder? O que foi dado aos santos? Capítulo 7, verso 27, diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O que foi dado ao Filho do Homem, agora também será ofertado ao santo, o reino. O que foi dado aos santos? Responda aí: o reino. Amém? Amém? Os fiéis então participam da vitória, e os fiéis participam desse reino eterno que foi dado ao Filho do Homem. Quem permanecer fiel reinará com Deus. Daniel viu monstros, poderes, perseguição, caos, mas a visão não termina aí. Ela termina com Deus no trono. Ela termina com Jesus voltando com poder e grande glória. E é isso muda tudo para mim. O mal parece vencer muitas vezes, mas no final, o final já está decidido. E o final já está decidido, que Jesus voltará com poder e grande glória, e aqueles que estiverem do seu lado, os santos que estiverem do seu lado, também serão abençoados com o domínio da terra, concedido por Jesus, que tem poder e grande glória. E eu quero te dizer que hoje existe um juízo acontecendo. Você percebe que passou esses 4 reinos, ou passou esses animais, e hoje existe um juízo acontecendo. E a pergunta não é se Deus vai vencer ou não. A pergunta é de que lado você está. Você quer fazer parte desse reino ou não? Você quer estar nesse reino ou não? Você quer fazer parte do reino de Deus? Você decide fazer parte do reino de Deus? Você nota que nós estamos chegando no fim da história. Mas eu preciso perguntar a você, nesse fim da história, você quer ou não estar com Deus? Você decide ou não permanecer com Ele? Hoje ainda existe esperança para você. Existe esperança porque o juízo ainda está em curso. Os animais já passaram, mas o juízo ainda está em curso. Os anciãos de dias estão localizados e nós vamos estudar mais sobre isso. Mas nesse instante você precisa tomar uma posição. Agora. Você decide por Cristo. Amém? Você decide viver do lado dele. Você decide servi-lo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que você decidiu servir a Cristo nesse instante. Posso orar então por você? Posso orar pela sua vida? Feche seus olhos aí, onde você estiver. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Soberano Deus,
Eu quero te pedir que diante da tua bondade, o Senhor confirme no coração do seu filho, da sua filha, nesse instante, a decisão que ele tomou, ó Deus, de estar do teu lado. E nós te pedimos que no reino que o Senhor estabelecerá, permita que nós estejamos com o Senhor. Permita que nós vivamos contigo. Permita que nós usufruímos, ó Deus, da tua presença. Por favor, abençoe o teu filho e firme essa decisão no coração dele. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Neste domingo, vamos nos aprofundar nesse tema e entender o juízo de forma clara e bíblica. E eu quero te convidar, venha até a igreja e no próximo episódio, o tempo profético será revelado. E se essa mensagem falou com você, compartilhe e até o próximo Bíblia em Foco.